Então, boa noite, pessoal. Acho que já podemos começar aí, 19h35. Então, agradeço a presença de todos aí no nosso evento de apresentação dos professores do PALI. Eu me chamo Pablo Damian Borges Guilherme, sou o coordenador do Programa de Pós-Graduação em Ambientes Litorâneos e Insulares aqui da Unespar Paranaguá. E aí a gente montou uma pequena apresentação aqui para os interessados, então, conhecer um pouquinho dos professores e do processo seletivo. Por favor, fiquem à vontade para me interromper a hora que vocês acharem necessário aí para fazer qualquer tipo de pergunta, e se vocês quiserem ir fazendo perguntas ali também no chat, aí depois a gente vai responder elas ao final da apresentação. Azul, se eu esquecer alguma coisa, me lembro. Assim como todos os Fernando, todos os outros professores, tá bom? Bom, vamos falar um pouquinho então sobre o PALI, nosso programa de pós-graduações aqui da Unespar Paranaguá, chamado Ambientes Litorâneos e Insulares. Ele busca, então, a partir desse estudo interdisciplinar, que a gente está numa área que ela é multidisciplinar e interdisciplinar, estudar, então, os ecossistemas pristinos e a influência antrópica aí dos seus diversos componentes. A ideia também é promover e fomentar a conservação e, claro, o uso sustentáveis aí do meio ambiente. Aliado a esse processo que ele é imprescindível, que é a educação ambiental e a formação de educadores em todos os níveis. Eu vou falando aqui, mas estou aceitando o pessoal entrando, tá, gente? Então, eu falei um pouquinho para vocês do nosso programa, tá? Aqui em Paranaguá. E a gente é dividido em duas linhas de pesquisa principais, né? A linha de conservação da biodiversidade em ambientes litorâneos e insulares, e a gente tem aí 3 grandes objetivos para conversar um pouquinho, que é promover pesquisas em ecossistemas litorâneos e insulares e seus componentes, usando então a biodiversidade biológica, os parâmetros químicos e físicos dos ambientes pristinos e urbanos, com o intuito então de avaliar os riscos e impactos ambientais, tá? Que seria a vocação aí da nossa região aqui de estudo, que é o litoral do Paraná, principalmente, mas não se fechando apenas no litoral do Paraná, temos pesquisas em outras áreas também, em outros litorais, mas sempre pensando aí nos ambientes litorâneos e insulares. Além disso, a gente também tem estimula, né, ações preditivas e preventivas aí que possibilitem evitar e mitigar os impactos ambientais decorrente da antropização nociva nos contextos local, regional e global. Então, justamente pela vocação do litoral do Paraná, que é uma região cheia de diferentes vertentes, né? A gente tem a parte da conservação, mas também tem a região portuária e diferentes usos. Então, a ideia é mensurar, então, esses impactos ambientais. E elaborar projetos e ações inovadoras de recuperação, conservação e educação ambiental, tá? Então, essa seria a nossa primeira linha de pesquisa. A segunda linha de pesquisa, que é a Sociedade de Desenvolvimento em Ambientes Litorâneos e Insulares, tem 3 objetivos também, que é diagnosticar, avaliar e viabilizar dinâmicas humanas, aí relacionadas, claro, a esses recursos naturais e serviços ecossistêmicos, em dimensões ambientais, econômicas, sociais, culturais e educacionais. Então é bem amplo, né? Além disso, fomentar o aproveitamento de recursos naturais costeiros, por causa do ambiente litorâneos e insulares, né? E o conhecimento sobre suas formas de uso, promovendo sua governança e gestão sustentável. Além disso, essa linha também ela visa estimular o desenvolvimento de novas tecnologias ambientais ou até de processos que sejam aplicados em arranjos produtivos socioeconômicos da região. Claro, a região aqui a gente não está falando só uma região de Paranaguá, mas sim uma região de ambientes litorâneos e insulares. Bom, falando um pouquinho então de como está se estabelecendo o nosso edital esse ano, né? O edital ele tem 35 vagas. Dessas 35 vagas a gente vai ter 15 vagas que são de ampla concorrência e 10 vagas que são de ações afirmativas, né? Dessas 10 vagas de ações afirmativas, a gente tem 4 vagas destinadas a candidatos negros, pretos e pardos, ou indígenas e quilombolas, uma vaga para pessoas com deficiência, uma vaga para pessoas transexuais, transvestis e transgêneros, 3 vagas para estudantes de baixa renda com formação integral em escolas públicas ou instituições públicas, né, desde a educação básica ou graduação, e uma vaga para refugiados ou portadores de visto humanitário.
Essas vagas, né, elas passam, as pessoas têm que passar, claro, os candidatos têm que passar em todas as etapas eliminatórias, mesmo que sejam cadastrados nessas vagas de ações afirmativas. E se não tiver inscritos nessas vagas de ações afirmativas, essas vagas passam, então, para ampla concorrência, normalmente. E a gente tem 10 vagas adicionais aqui, sendo que são 4 para um projeto para servidores públicos do Paraná e 6 vagas para professores, então, de escolas agrícolas. O processo seletivo em si, ele tem 4 etapas, né? Uma prova de conhecimentos em ciências ambientais, e essa etapa, todas as etapas aqui do processo seletivo, eles são eliminatórias e classificatórias. Então, ou seja, né, se você não alcança a média 7 ali, você é eliminado do processo, né? E todas essas notas, elas servem para classificar os candidatos. Então, temos uma prova de conhecimentos gerais, né? Geralmente é uma prova de marca X ali, algumas questões discursivas. Temos um plano de trabalho, que é como se fosse um projeto, né? Um pré-projeto da dissertação, também eliminatório e classificatório. Uma terceira etapa, que é a análise do currículo Lattes, que a gente tem uma tabela onde são feitas as pontuações. E uma quarta etapa, então, que é uma entrevista e arguição do projeto, onde o aluno é entrevistado, né? E a gente pergunta informações sobre o projeto, sobre como que ele vai fazer o mestrado, né? O que ele espera do mestrado. Bom, essa etapa 1, né, como a gente tinha falado um pouquinho antes, é uma prova de conhecimentos em ciências ambientais, ela vale 20% da nota total. Ela vai ser realizada dia 20 de outubro agora de 2025, das 9 até as 11h30. Ela vai ser realizada no Bloco C, aqui em Paranaguá, no campus de Paranaguá da Unespar. Como eu tinha falado antes, né, ela tem 8 questões de múltipla escolha, né, e 2 questões discursivas. E toda a prova ela é baseada no livro do Miller e Spulman, que se chama, chamado Ciência Ambiental. Aqui a gente ocorreu um equívoco, né? É a 14ª edição, mas é do ano de 2012. A segunda etapa, que é o plano de trabalho, que equivale a 30% da nota do candidato. Ele consiste, então, nesse pré-projeto, que será utilizado de forma de avaliação. E aí a gente tem, essa avaliação é feita com base nesses critérios que estão determinados aqui. Então, o critério 1 é a introdução, então o aluno o candidato, né, tem que fazer uma introdução ali. O critério 2 são os objetivos. O terceiro critério são as metodologias. O quarto é o cronograma. E os 5 aqui são aspectos gerais que são descritos aí no edital. Além disso, vale lembrar que o plano de trabalho, que é o anexo 3, onde a gente tem um modelo desse plano de trabalho, ele tem um limite de 6 páginas, tá? No nosso edital a gente percebeu que tem um lugar que está escrito 5 e às vezes está escrito 6, tá? Então, vamos se valer pelos 6, se tiver 5 não tem problema, mas vamos considerar até 6 ali. E sem contar as referências, tá? Então, as referências podem ir numa próxima página sem contar. Tem que lembrar que o projeto ele tem que estar alinhado a algum professor orientador, então a gente tem uma lista de professores orientadores no edital. Então esse projeto ele tem que estar alinhado, né? Não pode ser um projeto que esteja muito diferente do que os professores podem orientar. E é isso, essa segunda etapa. A terceira etapa, então, que é a análise do currículo, vale 40%, né? A maior nota aqui, é a avaliação da produção científica e técnica dos candidatos, né? Que vão ser aprovados, então, nas outras 2 etapas. Esse momento ele é feito do dia 1º até o dia 24 de novembro, e aí essa pontuação ela é feita por um quadro próprio, que também está em anexo no edital, que é o anexo 2. A quarta etapa, que é uma entrevista, que ela vale 10% da nota do candidato, onde o candidato, então, é arguido, né, sobre o seu projeto pretendido. Então, a gente vai tentar entender o mérito científico, a pertinência com as linhas de pesquisas que estão associadas ao curso e ao orientador, né, para ver se a gente tem esse match. E a exigibilidade temporal. O que isso quer dizer, né? Se esse projeto ele é cabível dentro dos 2 anos ali de mestrado. Além disso, a gente procura entender, durante essa entrevista, a segurança e clareza do candidato e principalmente seu histórico escolar ali durante a graduação, um pouco do currículo Lattes também. A ideia aqui são
a nota vai ser dividida pelo menos em duas partes, né, que é a motivação e interpretação à pós-graduação, e depois a segurança e clareza com as respostas aí do plano de trabalho que foi apresentado durante a inscrição. Bom, e agora a gente entra num segundo momento, né, que é a hora da gente falar um pouquinho de cada um dos professores e das suas linhas de pesquisa. Então, só para explicar para vocês como vai funcionar esse momento, né, alguns professores estão presentes aqui conosco, então, quando esses professores estiverem, né, eu dou a palavra para eles e eles se apresentam, caso contrário, eu mesmo vou fazer essas apresentações, tá? Então, esse é o professor Adilson Anacleto, ele é doutor em agronomia na produção vegetal e trabalha com ciências socialmente aplicáveis. Ele tem várias linhas de pesquisa, entre elas está o conflito e gestão de áreas protegidas, planejamento socioambiental e desenvolvimento sustentável em cadeias produtivas, desenvolvimento regional em ambientes costeiros e insulares, a produção e o comércio de espécies nativas, micro e pequenos empreendimentos na região litorânea, gestão comercial de recursos pesqueiros, agronegócio e floresta, produtos típicos do estado do Paraná, e além disso é neurodivergentes e a conexão com as ciências ambientais. Tá? Essas são as linhas de pesquisa aí que o professor Adilson trabalha. O próximo professor é a professora Ana, na verdade, eu acho que ela está com a gente. Está por aí, Ana? Consegue falar? Estou aqui, aí. Pablo. Obrigado, Ana. Boa noite, pessoal. Eu sou a professora Ana Carolina, eu trabalho na linha de pesquisa de ecotoxicologia e também tenho trabalhos na linha de ecologia de comunidades e invertebrados bentônicos. Mas, de um modo geral, esses estudos, eles convergem para a utilização desses animais como bioindicadores, né? Então, de qualidade ambiental, dos ambientes aquáticos. A ênfase é em ambientes de água doce, mas assim, a gente precisa sempre lembrar que todos os contaminantes, né, que nós temos nos rios, eles acabam sendo transportados para o ambiente marinho, e aí a gente tem esses incrementos, né, que não são desejáveis pela natureza na cadeia trófica. Então, esse é o principal, assim, objeto, né, de estudo que nós temos na linha de pesquisa mesmo, tá? Obrigada. Obrigado, Ana. O próximo, então, é a professora Cassiana. Eu acho que ela não está, né? Deixa eu ver aqui. Não. Então, a professora Cassiana Baptista Metri, ela é doutora em Zoologia e graduação em Ciências Ambientais. E as linhas de pesquisa dela, elas são relacionadas à biologia de crustáceos decápodos, principalmente caranguejos, siris e camarões, de substratos tanto consolidados quanto inconsolidados. E eles são estudados em termos de seus padrões de abundância, reprodução, biologia populacional e pesca. Além disso, a professora Cassiana também trabalha com adaptação baseada em ecossistemas. O professor Cleverson, não sei se está aqui, deixa eu ver, não. O professor Cleverson, ele é professor da administração, ele é doutor em educação e ciências humanas, e trabalha principalmente com gestão do conhecimento na educação ambiental, educação para a sustentabilidade, na geração de empregos, renda em ambientes litorâneos e insulares, turismo de base comunitária e políticas públicas e meio ambiente. A professora Daniela Stringari, ela é doutora em genética e formada em ciências biológicas. As linhas de pesquisa dela são microbiologia ambiental, gestão de risco de desastres, desenvolvimento de capacidades de resiliência de desastres e governança pública e proteção da defesa civil. A professora Fabrícia, que não está aqui também, então eu mesmo apresento. Ela é doutora em biologia celular e estrutural, formada em ciências biológicas. Trabalha principalmente com morfologia e toxicologia da reprodução, como a espermatogênese experimental, morfologia e morfometria testicular, produção espermática e morfometria epididimal. Ela trabalha também com hepatologia, morfologia e morfometria hepática e indicadores histomorfológicos e estudos de contaminação e monitoramento ambiental em crustáceos decápodas.
Só um momentinho. O professor Fernando, que não está aqui. Mentira, ele está sim. Boa noite, pessoal. Sou o professor Fernando, sou doutor em engenharia de produção. Minha formação toda, graduação, mestrado, doutorado nessa área, das engenharias. Minhas linhas de pesquisa são ecossistema de inovação sustentável, então eu quero entender quem são os atores que participam desse ecossistema, startups, empresas, governo, pessoas, comunidade, e entender qual o funcionamento desses atores e como eles tratam a questão da sustentabilidade, digitalização e outros fatores. Economia circular e bioeconomia, então avaliar os impactos causados na cadeia, que antigamente era extraio, manufatura, entrega para o cliente, consome resíduo. Já vai embora. Não, a gente quer uma economia circular, então a gente vai seguir esse processo, ao invés de descartar diretamente, a gente vai voltar ele ou para a manufatura, ou voltar para o meu cliente, ou fazer retornos ali no ciclo de vida daquele produto, daquela embalagem. Teorias estratégicas para gestão de atores em ambientes litorâneos e insulares, então trabalhar com lentes teóricas da área política, de estratégia, então, por exemplo, trabalhar com a teoria de stakeholders, de entender o papel de cada um desses atores, áreas nessas similaridades. Aspectos comportamentais e abordagem de valor para ofertas sustentáveis, então, entender o que o consumidor ele enxerga como valor, como que eu capturo, como que eu entrego o valor para esse consumidor, como que ele percebe valor em uma oferta que ele está adquirindo. E aí também avaliando relações com a escolha dele, com o perfil socioeconômico dele, o perfil sustentável de escolha dele, aspectos relacionados à área comportamental mesmo. E também desenvolvimento de produtos e serviços para arranjos produtivos em ambientes litorâneos e insulares. Então, desenvolver mesmo esses produtos, desde a fase de ideação até a manufatura mesmo. Prazer. Muito obrigado, Fernando. Sempre bom te ouvir. Então, a professora Franciane Pelizari, deixa eu só aceitar aqui, pessoal, é doutora em Ciências Biológicas e trabalha com ficologia marinha. Aí só um adendo ali, a gente está apresentando a professora Franciane, mas esse ano ela está sem vagas. Ela trabalha com diversidade e monitoramento de macroalgas em ilhas remotas, polares e tropicais, macroecologia e biogeografia de macroalgas da Antártica, dos arquipélagos de Trindade e São Pedro, São Paulo, frente às mudanças climáticas e oceanográficas. Também trabalha com taxonomia clássica e molecular, ecofisiologia de compostos bioativos de macroalgas marinhas, e também trabalha com o hábito alimentar aí de invertebrados marinhos e de tartarugas verdes. O Guilherme Guerino, que está conosco aqui. Oi. Boa noite, pessoal. Então, me chamo Guilherme, eu sou doutor em ciência da computação, minha formação toda é voltada para a ciência da computação e minha linha de pesquisa, né, envolve basicamente a área de interação humano-computador. Então, aqui no PALI eu busco integrar como que a gente pode desenvolver, né, e utilizar tecnologias digitais para promover sustentabilidade, educação ambiental, turismo sustentável, né, então voltados para a linha de interação humano-computador. Também trabalho um pouco com engenharia de software, então desde a fase de ideação, prototipação, desenvolvimento e teste de software voltados para a sustentabilidade, né, sociedade, desenvolvimento, enfim, de tecnologias sustentáveis. Também trabalho com inovação, startups de software e, né, IHC e sustentabilidade, né, então, por exemplo, desenvolvimento de aplicativos para turismo sustentável, utilização de sensores e interface para monitoramento ambiental, também avaliação de aplicações, sistemas já existentes, né, para ver, será que esse sistema está sendo eficaz para o que ele promete, o que ele deseja, né, se as pessoas estão conseguindo utilizá-los corretamente, enfim, né, tudo que envolve essa parte de interação humano-computador voltados para sustentabilidade. Obrigado. Isso aí, obrigado, Guilherme. Então, o próximo aqui é o Gustavo, eu acho que ele está aqui com a gente também. Estou sim, Pablo. Obrigado, Guilherme. Gustavo. Então,
basicamente, né, eu trabalho com modelagem matemática, né, eu sou doutor em engenharia química na área de modelagem, otimização e simulação. Então, no Palio eu tento aplicar isso aos sistemas ambientais, a questão da decisão ali na área de sustentabilidade também, de produto, né? Então, com o André Toqueto, que foi me orientando, a gente trabalhou com as análises bibliométricas ali para estudar a questão da percepção da gestão hídrica, né? Então, a gente trabalhou com gestão hídrica e focou mais no que a literatura dizia para chegar num framework, no modelo teórico sobre isso, e com a Jéssica, minha segunda orientando agora, que é a turismóloga, a gente está estudando a disposição a pagar de consumidores por produtos sustentáveis aí, regionais do litoral. Então, a gente vai trabalhar com modelos, né, para prever quanto que o consumidor está disposto a pagar. Mas, basicamente, eu trabalho com modelagem principalmente na área de bioprocessos e processos químicos, então também eu poderia trabalhar aí com algumas temáticas como a absorção aí de biocompostos, né? Usar resíduos aí biológicos para absorção ou para desenvolvimento de novos produtos aí, secagem também, né? Que eu acho que talvez não tenha tanto a ver, mas pode ser usada para o aproveitamento, né? De alguns produtos aí, como restos de animais e plantas marinhas, né? Basicamente isso, extração de compostos também. Mas eu sou mais dessas áreas aí de laboratório, principalmente da computação, né? Isso aí já é da minha formação. É isso. Isso aí, obrigado, Gustavo. O próximo, então, é o professor José Francisco de Oliveira Neto. Eu acho que ele não está conosco. Não. Então, o professor José, ele é doutor em zoologia, é graduado em ciências biológicas, tem 2 linhas de pesquisas principalmente. As estratégias, então, para a educação ambiental e conservação da biodiversidade marinha e de florestas litorâneas, e a produção, então, de materiais didáticos e paradidáticos com foco na conservação e na valorização aí da biodiversidade. A próxima é a professora Josiane Figueiredo. Tudo bem por aí, professora Josiane? Consegue se comunicar? Eu estava com problema de internet. Eu consigo só falar, tá? Tá ótimo, Jô. Bom, Boa noite, pessoal. Então, meu nome é Josiane e a minha linha de pesquisa é a bioprospecção de micro-organismos, né, de interesse biotecnológico. Trabalho com absorção de fosfato, solubilização de fosfato, leveduras do manguezal, com potenciais para bioinoculante, para bioprospecção também de produtos. E também, que faltou, é a respeito da formação docente. Então, desenvolvimento de sequências, de planejamentos voltados para a educação ambiental, eu estou também à disposição nessas linhas de pesquisa. Vou colocar ali no chat o meu, como eu não consigo muito falar, a conexão está ruim, eu vou colocar no chat o meu número de telefone, e aí, se quiserem entrar em contato comigo, eu estou à disposição, tá bom? Tá bom, muito obrigado, Josi. Temos então o professor Luiz Fernando Roveda, que estava na estrada, não sei se está aí conosco ou não. Deixa eu ver aqui. Acho que não, né? Caiu, tá bom. É que ela subindo a serra, não ia dar tempo. Tudo bem, então Luiz Fernando Roveda, ele é doutor, então, em agronomia, na produção vegetal, e é formado em ciências agrárias. Ele trabalha principalmente com metais pesados, em solo ou planta, agricultura orgânica, a reprodução sexuada ou assexuada aí de plantas e o reaproveitamento, então, de resíduos industriais e urbanos. Então, o nome dele aparecendo ali, né? Agora que eu percebi. não, é outra pessoa, Tá se não me engano. Tá bom. Também temos, então, aí o professor Murilo Zanetti Marocchi, doutor em zoologia e ciências biológicas. As linhas de pesquisa dele são quantificação de impactos de estressores climáticos em ambientes costeiros e insulares, ecologia de invertebrados costeiros e insulares, a ecofisiologia de invertebrados costeiros e insulares, a taxonomia de crustáceos e impactos socioambientais de mudanças climáticas. Eu mesmo, né, vou me apresentar então, sou o professor Paulo Daminha Borges Guilherme,
Sou doutor em Ecologia e Conservação e formado em Matemática e Ciências Biológicas. As minhas linhas de pesquisa é monitoramento ambiental portuário, a ecologia de ambientes costeiros e insulares, a inovação, então, de métodos de pesquisa ecológica e as soluções para problemas ambientais. O professor Rafael Metri, que não está conosco, ele é doutor em Zoologia e formado em Ciências Ambientais. Suas linhas de pesquisa são a ecologia de ecossistemas marinhos, a ecologia de invertebrados marinhos, a bioinvasão marinha, unidades de conservação e impactos em ecossistemas e adaptação baseada em ecossistemas. O professor Sandro Deretti não está também. Ele é doutor em Administração e formado em Ciências Socialmente Aplicáveis. Ele tem algumas linhas de pesquisa, diagnóstico de produtos e serviços de arranjo produtivos dos ambientes litorâneos e insulares, o mercado de consumo e o paradigma de sustentabilidade, a segmentação, alvo e posicionamento de empreendimentos oriundos de ambientes litorâneos e insulares, a competitividade de negócios sustentáveis e o consumo consciente, turismo, marcas de lugar e o desenvolvimento e sustentabilidade, e, por fim, a percepção de produtos e serviços em destinos turísticos do litorâneos e insulares. A professora Tamara, que está aí ansiosa esperando para falar. Boa noite, eu sou a professora Tamara, professora de Botânica, sou formada em Ciências Biológicas, e sou mestre e doutora em Botânica. Bom, então, gente, eu gosto de estudar as plantas, né? Gostamos de estudar as plantas e todos os tipos delas, então, morfologia, anatomia de espécies litorâneas, né? E também da Mata Atlântica. E eu estou desenvolvendo um projeto focado no estudo das plantas halófitas, que são aquelas plantas que têm resistência à salinidade. Então, para entender como que elas desenvolvem essa resistência e como que isso pode ser utilizado para o nosso futuro, beneficiando a agricultura, principalmente, pensando nas mudanças climáticas, no aumento do nível do mar, na salinização dos ambientes terrestres. Também trabalho com levantamento florístico e fitossociológico, que é o levantamento das espécies, né, dos locais, e também estou me aventurando na análise de plantas invasoras. Então, caso alguém tenha interesse, pode me mandar uma mensagem, também vou deixar meu número ali no chat. Um beijo. Obrigado, Tamara. Acho que tem um áudio aberto aí, acho que é o da Tamara. Aí foi. O próximo, professora Ayara. Pablo. Oi. Qualquer coisa, querem falar, pode levantar a mãozinha também ou pode interromper, tá? Porque eu ouvi também o barulhinho. Eu acho que era o Gustavo que tinha ligado isso sem querer. A Yara tá por aí? Tá me vendo? Tô te ouvindo e ouvindo Agora e te vendo. Beleza. Boa noite a todos, sejam bem-vindos. Bom, como está aí colocado no slide, né? Eu trabalho com ecologia de populações de moluscos e equinodermos, são meus 2 grupos de trabalho. Inicialmente no litoral do Paraná, mas como sou agora professora sênior, né, me aposentei em julho, mas eu continuo no corpo de pesquisadores do Palio. Eu abri, né, a biologia produtiva para a costa brasileira, né? Então, reprodução de moluscos e equinodermos, ecologia populacional dos mesmos grupos na costa do Paraná ou ao longo da costa brasileira, com comparações latitudinais, né? Bioetnologia, eu tenho parceria com alguns colegas meus que são da Etno, que eu acho legal fazer essa alusão ao universo caiçara ou ao universo de comunidades tradicionais. Dinâmica da alimentação, a parte sobre metabolismo, estratégia reprodutiva, junto com dinâmica da alimentação desses mesmos organismos, e reprodução de equinodermos ao longo da costa brasileira,
envolvendo tanto ambientes costeiros quanto insulares. Acho que é isso, né? Com dobradinha na Bahia, gente. Isso aí. Comparações latitudinais, tropical e subtropical. Que eu acho que é importante a gente fazer isso, né? Então, atualmente, até por conta das respostas ambientais que a gente está tendo nos ambientes costeiros e insulares, conhecer essas respostas em grupos de invertebrados que ocorrem ao longo da costa são bastante salutares, né? Isso publica bem e são dados inéditos. Então, acho que deixa a gente da instituição com um avanço no conhecimento e propiciando boas publicações em revista de qualidade. Então, eu vou deixar meu zap e meu e-mail ali para o pessoal. Então, tá bom. Obrigado, então, professora Yara. O próximo aqui é a Ana Carolina Raimundi Aranha. Não sei se ela está aqui com a gente. Acho que não, então vou apresentá-la. A professora Ana ela é doutora em Engenharia Química e graduada nas Engenharias. Ela trabalha principalmente com modelagem matemática e processos de separação, mais focado aí na secagem e na absorção. Avaliação de atividades antioxidantes em materiais agrícolas e a aplicação de modelos aí de ordem fracionária em processos de separação. Temos, então, o professor Eliezer Oliveira da Conceição. Cadê ele? Estou aqui. Está contigo. Bom, pessoal, eu sou doutor em ciências. Eu trabalho com ecologia, então eu uso grupos biológicos, né, como modelo para a gente testar teorias ecológicas. Esses grupos integram os macroinvertebrados, que podem ser macroinvertebrados bentônicos ou macroinvertebrados perifíticos, que são aqueles associados às... Eu trabalho, né, com... Mestrado do ano que vem, eles pediram para a gente entrar. A Luciana tá com o áudio aberto. E daí, olha, vamos ver. Aí. Então, os grupos modelos são os macroinvertebrados, que podem ser macroinvertebrados bentônicos, ou macroinvertebrados perifíticos, que são macroinvertebrados associados às plantas aquáticas. Tem um grupo de macroinvertebrado bem específico também, que eu gosto de trabalhar, que são os ostrácodes, são microcrustáceos, e a gente utiliza, então, esses grupos como bioindicadores de diversos impactos em ambientes de água doce, e também em ambientes de transição, como o estuário. Então, a nível de bacia hidrográfica, isso é bem interessante, né, para a gente ver essa cascata de impacto que acontece, né, desde do início do rio até a chegada ali na foz, que seria ali a região do estuário. Eu trabalho também com macroecologia, e na macroecologia eu gosto de analisar as mudanças no uso e ocupação do solo, para entender o impacto, né, na biota. E eu gosto de usar também a modelagem preditiva, no caso de modelos de distribuição de espécies, onde a gente consegue analisar a distribuição de espécies nativas em cenários atuais, né, do tempo presente, e em cenários futuros, por meio de mudanças climáticas. Então, a abordagem preditiva, ela propõe, né, a gente fazer muitos aspectos dentro, né, então, tanto de invasão de espécies, como de distribuição de área nativa, ou também como sobreposição de nicho, né, no caso de interações ecológicas. Uma nativa é uma invasora influenciando uma nativa, ou espécies de interesse econômico também. Eu também tenho interesse em metapopulação e metacomunidade, então eu gosto muito de observar o fitotelmo, que são ecossistemas que ocorrem em bromélias tanque, aquela aguinha da bromélia, e eu gosto de investigar, né, alguns padrões gerais para a gente entender como que acontece o impacto nesse microecossistema, né, tanto impactos humanos quanto também impactos temporais de mudanças climáticas, para a gente poder inferir em pequenos ecossistemas, poder inferir, então, o que pode acontecer também em grandes ecossistemas. Bom, o meu e-mail de contato está no site do PALI. Qualquer dúvida, pode me mandar uma mensagem.
Obrigado. Obrigado, Eliezer. Vou pedir licença a todos aqui, que eu vou voltar um pouquinho aqui. Vamos voltar do professor Sandro, que ele está presente conosco agora. O professor Sandro gostaria de se apresentar. Está por aí, Sandro? Oi, pessoal, estão me ouvindo? Boa noite. Boa noite, Sandro. Está te ouvindo, sim. Estão me ouvindo? Ah, sim, legal. Sim. Tá. Desculpem a demora, desculpem o atraso, né, mas só reforçando, eu acho que essa apresentação é bastante importante, sobretudo para aqueles estudantes que estão pretendendo ingressar no nosso programa. A gente já sabe que tem alguns que tentaram em anos anteriores, não entraram, estão aqui tentando novamente, né, então é uma excelente oportunidade para todos conhecerem efetivamente o trabalho de cada um dos professores, né, e quem sabe conseguir uma vaga aí de acesso nesse ano, né. Então, aos candidatos que estão participando dessa live, eu desejo boa sorte, né, que a preparação esteja sendo séria, dedicada, né, bastante atenta, e desejo o êxito, né, para aqueles que estão aqui nessa sala nesse momento. Bom, então, meu nome é Sandro Deretti, eu sou graduado em administração pela UFPR, sou especialista em marketing pela UFPR, sou mestre em gestão, ciência e tecnologia da informação pela UFPR, e sou doutor em administração pela PUC do Paraná, e durante o meu doutorado eu tive a oportunidade de fazer um estágio doutoral na Universidade do Texas, onde lá passei um ano desenvolvendo o tema da minha pesquisa e aprofundando aspectos teóricos do meu campo de estudo, que é marketing de serviços, e também aspectos metodológicos, basicamente relacionados a tratamento de dados, tanto de fontes, né, quantitativas quanto de fontes qualitativas. E depois que eu terminei a minha formação, ainda tive a oportunidade de voltar para a mesma Universidade do Texas. 4 anos depois que eu terminei meu doutorado, eu tive a oportunidade de voltar para a Universidade do Texas, e nessa segunda volta, nesse segundo retorno, eu voltei como pesquisador visitante, onde eu tive a oportunidade de desenvolver diversos trabalhos dentro da minha área temática. Eu tô do PALI desde o início do PALI, né, eu acompanhei os grupos de trabalho que antecederam a aprovação do curso, né, quero dizer que esse programa é um programa bastante sério, bastante dedicado, né, que a gente está fazendo um trabalho muito bacana, e eu acho que vocês estão podendo ter a oportunidade de ver sobretudo essa diversificação, né, que nós temos dentro do quadro de professores. E pensando nessa diversificação, a lacuna, um pouquinho da lacuna que eu preencho, né, da lacuna de pesquisa que eu preencho dentro do PALI, é sobretudo aquela voltada para concepção de produtos e de serviços dos ambientes litorâneos e insulares. Então, nessa lógica de concepção de produtos e de serviços, a gente pode trabalhar com quem tem a formação na área da administração, quem tem a formação na área de comunicação social, quem tem a área de formação de marketing, quem tem a formação na área de engenharia de produção, né? Mas nada impede que a gente trabalhe com estudantes de outras áreas, né? Eu estou orientando biólogo que teve interesse de fazer estudo na área de percepção de mercado, né? Eu estou orientando gente que se formou em direito, exerceu a carreira de advogado e hoje está enxergando a questão da sustentabilidade sobre o ponto de vista das leis, né? A questão da sustentabilidade e o impacto de ações, né, de litigância ambiental. Então, o tema é bastante diversificado, eu posso trabalhar com diversos temas, mas minha área de interesse, minha área de preferência de estudo e desenvolvimento de estudo mais relacionada à estratégia de marketing, onde as empresas concebem produtos e serviços para poder competir num ambiente, né, que tenha uma vocação para a questão da sustentabilidade. Oriento também trabalhos, ou tenho interesse de orientar trabalhos que visam compreender aspectos de comportamento de consumidor, de hábitos e tendências de consumidores, sobretudo que tem um foco maior no paradigma da sustentabilidade, né? Essa relação de cadeia de produção e cadeia de consumo, nas diversas nuances que essa cadeia de produção pode se estender, e também nessa cadeia de consumo também pode se estender, não é?
Então, para cada produto ou para cada serviço, você tem um consumidor. Então, qualquer tema relacionado à produção de produtos e serviços com um enfoque competitivo e aliado ao paradigma da sustentabilidade, no sentido de se preservar os recursos ambientais, no sentido de otimizar esses recursos ambientais para a preservação, para as gerações futuras, então acaba sendo o meu foco de estudo também, né? No litoral do Paraná, a gente tem muita coisa relacionada a turismo, né? Eu não sou turismólogo, mas já orientei duas dissertações que estão vinculadas a essa questão do turismo. Uma delas foi sobre ecoturismo, do Alexandre Rosa, e a outra foi sobre indicação de produto, indicação geográfica, indicação de produtos aí do litoral do estado do Paraná, que tem os selos de procedência, né, que foi a dissertação da Karina. Então, são vários temas, né, mas um pouquinho da descrição está aí no meu perfil, está no vídeo, está no meu currículo Lattes, né, e eu gosto de trabalhar tanto com abordagem qualitativa quanto com abordagem quantitativa, e tenho certeza de que quem tiver interesse por esses temas, a gente vai poder dar continuidade nos trabalhos que nós já temos feito, né? Algumas dissertações já foram defendidas, já foram muito bem delimitadas sobre o ponto de vista de quais são os próximos passos a serem seguidos, então nós podemos dar continuidade a esses projetos, a essas dissertações que já foram defendidas, ou a gente pode abarcar também temas que, de repente, sejam interessantes, né? Que vocês estejam desenvolvendo com outro interesse, de repente você tem acesso a algumas informações de mercado, de empresa e tudo mais, e quer dar uma analisada nisso dentro do processo de desenvolvimento da dissertação, a gente também está disponível para orientar nesse sentido. Então é isso. Pablo, obrigado pela oportunidade, né, e desejo boa sorte a todos aí. Obrigado a você, Sandro. Professor Roveda está por aí? Está nos ouvindo, Roveda? Oi, Pablo, tô. Posso ficar para o final ou já sou o último? Pode ser você, se você quiser agora, se você conseguir. Se tiver muito ruim aí, eu posso deixar você. Me joga para o final da fila aí. Tá bom então, Roveda. Tô passando por um lugarzinho meio ruim aqui, então fico para o final aí. Tranquilo, eu acho que estamos quase no final, hein? Temos então o professor Marcos Gernet, que está com a gente aqui. Olá, pessoal, boa noite, uma satisfação estar aqui com vocês. Obrigado, Pablo. Então, pessoal, o meu mestrado foi na ciência dos solos, eu trabalhei especificamente com arqueologia, trabalhei com sambaquis, que são sítios arqueológicos pré-históricos, né, abundantes aqui no litoral do Paraná. E o meu doutorado foi na zoologia, né? Então eu sou doutor em zoologia, especificamente com moluscos, tanto terrestres quanto marinhos, né? Então eu trabalho com filogenia, taxonomia e biogeografia e evolução de moluscos terrestres e marinhos. E dentro da arqueologia, né, dentro dos sambaquis, eu trabalho especificamente com a zooarqueologia de moluscos, né? E isso é muito importante, que para conhecer, relacionar com as ciências ambientais é extremamente fácil, né, extremamente importante, inclusive, trabalhar esses ambientes pretéritos, essa biodiversidade pretérita que a gente encontra dentro desses sítios arqueológicos pré-históricos, especificamente aqui no litoral do Paraná, e para entender como era esse ambiente passado, esse ambiente do período quaternário, né, que eu trabalho especificamente com o Holoceno, e também Pleistoceno, mas principalmente com o Holoceno. Então, para a gente entender como era essa formação desse paleoambiente e relacionar com a biodiversidade dos ambientes atuais, a gente vai dentro da zooarqueologia, dentro desses sítios arqueológicos. E também trabalho com pedologia e arqueoantropossolos de Sambaqui, né? Então, dentro da ciência do solo, eu trabalho especificamente com essa classe de solos chamados de arqueoantropossolos, né? Que especificamente com sambaquis, mas pode ser associado a qualquer sítio arqueológico pré-histórico. Então, para quem tem interesse, de repente, vontade e curiosidade de desenvolver pesquisa dentro dessas áreas, eu estou à disposição. Vou deixar meu contato aí também para vocês entrarem em contato, enfim, conversar e trocar ideias dentro disso. Então, para mim é uma satisfação estar aqui trabalhando com vocês no PALI. E muito obrigado mais uma vez, Pablo. Valeu. Valeu, Marcos. Obrigado. Bom, por fim também temos o professor Rafael Noleto, não sei se ele está aqui com a gente, acho que não, então sou eu mesmo que apresento.
professor Rafael Bueno Loleto, ele é professor de União da Vitória, do campus da União da Vitória da Unespar também. Ele é doutor, então, em genética e formado em ciências ambientais. Suas linhas de pesquisa é a citogenética e a genômica animal, a biologia evolutiva e a biodiversidade e conservação aí dos ambientes litorâneos e insulares. Bom, acho que estamos chegando no nosso final aqui. Roveda, se você estiver por aí, podemos fazer a sua parte agora. Beleza, Pablo. Pessoal, boa noite. Então, eu sou o professor Roveda. Eu tenho minha formação, eu sou engenheiro agrônomo, né, então um pouquinho diferente aí dos meus colegas também. Eu sou formado aqui na Universidade Federal do Paraná, em Ciências do Solo, fiz o meu mestrado, trabalhei muito com a parte de resíduos, recuperação de resíduos, a parte de metais pesados. O meu doutorado eu também fiz aqui na UFPR, na parte de produção vegetal. Dei continuidade aí na parte de reaproveitamento de resíduos, metais pesados, a sua influência aí com relação a plantas. Então, eu fico muito nessa linha aí na parte de metais pesados, principalmente, mas também desenvolvo alguns trabalhos aí na parte de reprodução vegetal e agricultura orgânica. Assim como o Sandro falou, né, achei muito bacana as palavras do Sandro. A gente gosta muito de trabalhar dentro da nossa área, porém, né, muitas vezes a gente acaba trabalhando com a demanda que vem dos alunos, né? Então, às vezes, os alunos trazem para nós alguns trabalhos um pouquinho diferentes e a gente tenta ajudar aí na medida do possível e tenta puxar um pouquinho também para a nossa área, né? Então, também fico aí disponível, né? Tem os nossos vídeos aí, tem mais informações. Mas fico disponível aí para quem quiser fazer algum trabalho nessa área, né? E o meu contato aí o Pablo tá deixando no slide. Acho que é isso, Pablo. É uma apresentação rápida, né? Acho que tem bastante informação nossa aí nos documentos. Isso aí, valeu, muito obrigado, Roveda. O e-mail do Roveda está no próprio site do PALI ali. E aí, aproveitando, então, mais um professor entrou aqui, né? O professor Rafael Metre. Então, vou dar a palavra para ele se apresentar um pouquinho também. Rafael. Eu cheguei atrasado e já chego falando. Salve, minha gente, tudo bem? Essa foto ali, né, já mostra um pouquinho da situação do contexto aí dos projetos que costumo fazer, que é nos ambientes naturais, né? Ali naquela imagem ali tá aparecendo eu num manguezal, mas é por conta de ilustrar bem essa situação dos ambientes costeiros, né? Então, eu tenho feito vários estudos nos últimos tempos aí nesses ambientes costeiros, estudando principalmente os aspectos relacionados à biodiversidade. Tanto para descrição da biodiversidade, entender os padrões de estruturação, de ocorrência das espécies e quantificando, né, os parâmetros ecológicos delas, tanto parâmetros populacionais de algumas espécies quanto parâmetros das comunidades, mas também fazendo avaliação da saúde dos manguezais, dos costões rochosos, especialmente, praias, embaixo d'água, fora d'água, mas usando, a ideia é essa, né? Usar a ciência para responder aí as questões que nos ajudem nessa relação do meio ambiente. Então, trazendo a multidisciplinaridade para dentro dos estudos, a ideia é sempre tentar entender cada vez mais a relação das pessoas com os ecossistemas costeiros, como que eles nos ajudam, como que a gente, às vezes, atrapalha, né, e perde na qualidade dos serviços ecossistêmicos, né, que esses ambientes nos fornecem. E é mais ou menos isso, né? Estudos relacionando biodiversidade, conservação da natureza, mas também a utilização da natureza, relação também com o clima, né, e mudanças do clima. E, bom, então são estudos variados aí desse tipo. Também temos algumas iniciativas relacionadas a processos de licenciamento, né, de empreendimentos costeiros, acho que é muito importante também mencionar. E acaba direcionando muitos estudos aqui no litoral do Paraná, mas, obviamente, como modelo de estudo, né? Então, a gente pode estudar áreas costeiras em qualquer tipo de ambiente.
fico aguardando o contato aí do povo e à disposição para colaborar em qualquer coisa. Então tá. Muito obrigado aí, Rafael, pelas palavras. Então agora acho que chegamos ao fim, né? Um pouquinho. Então, aqui, claro, né? Para vocês quiserem saber mais informações aí sobre esse grupo maravilhoso que apresentamos, sobre os trabalhos, né? Sobre um pouquinho mais da vivência do PALI, por favor, acessem o site ali, né? Do pali.nesparo.edu.br. E agora, claro, se tiverem alguma dúvida, alguma coisa, a gente pode responder algumas perguntas aí do pessoal. Se tiver perguntas direcionadas a algum professor também, vocês podem nos avisar ali. Azul consegue ler para a gente as perguntas, se tiver alguma ali? Deixa eu ver, Pablo. Aqui, bom, só para lembrar, pessoal, aqui temos os contatos de alguns professores, mas os que não deixaram o número de telefone, vocês têm o e-mail deles, e posso confirmar para vocês que realmente eles leem e respondem. Eu mesma, quando quis saber do PALI, eu mandei e-mail, o professor Metri me respondeu no dia seguinte, porque eu mandei acho que à noite, então fiquem à vontade. Então, temos aqui contato dos professores. A Carol, ela perguntou, o PALI tem algum convênio ou parceria com universidades internacionais? Posso eu mesmo responder? Então, a gente tem, cada professor acaba tendo as suas próprias parcerias, né? Mas não exatamente o PALI em si como um todo, né? Tendo uma grande parceria com universidades, mas a gente tem alguns professores que têm as suas parcerias, né? Então, acaba sendo parceria do grupo inteiro, né? Então, por exemplo, o professor Eliezer agora vai estar recebendo um professor que vem da Dinamarca, né, Eliezer? Não vou lembrar agora. Bélgica. Da Bélgica. Ó, errei país por perto. A professora Franciane também, ela tem alguns contatos com o pessoal nas Filipinas, em alguns lugares da Europa também. Então, assim, vai depender... Oi? Eu tenho uns contatos legais na França, Itália, Estados Unidos, Dinamarca, Finlândia. Então... Aí, ó, então, no final das contas, a gente, né, o PALI em si, ele não vai ter contatos internacionais ali, convênios, mas as pessoas, né, envolvidas no PALI, daí sim, tem suas parcerias. E, Paulo, acho que é importante também mencionar que a universidade tem investido bastante na internacionalização, né, começando especialmente pelas pós-graduações, e o PALI está sempre agora participando de muitos editais para tentar se envolver, né, e fomentar essa internacionalização também. Isso mesmo. Muito obrigado. A Bruna levantou a mão. Bruna, fica à vontade. Boa noite a todos. Eu consegui acompanhar boa parte aqui da live, posso dizer assim, apesar que a internet estava meio ruinzinha. Não sei se foi falado sobre isso, mas vou perguntar. Na parte ali da inscrição, o plano de trabalho ali coloca para a gente indicar 2 orientadores, orientador 1 e 2. Eu escolhi uma linha lá, que eu vi que se encaixa mais ou menos com um determinado professor. Como que eu faço para escolher o orientador 2? Eu tenho que olhar a linha dele também, ou eu posso simplesmente olhar lá e falar, eu acredito que esse daqui vai dar certo e pronto? Oi, Bruno. Então, você pode fazer isso que você falou mesmo, né, de tentar encontrar se tem alinhamento com a tua proposta que você está fazendo, e claro, você pode sempre tentar entrar em contato com os professores, e aí ver se ele também tem, se ele se sente seguro ali, né, se sente apto ali para te orientar nessa linha. Tá? Mas eu acho que é isso. Se você quiser mandar um e-mail para o e-mail do PALI também, tirando alguma dúvida, eu mesmo vou responder, tá? Tá bom, então. Muito obrigada. Obrigado, Bruna. Pablo? Sim? Não é aqui no chat, mas 2 pessoas me mandaram no privado, então eu gostaria de ler as perguntas para você. Claro. A primeira que eu recebi até antes da nossa reunião, a primeira é com relação à prova escrita, porque uma pessoa que não é da área de biológicas, então eles estão com um pouco de receio com relação à prova, porque eles falam, nossa, eu tenho que estudar tudo, eu não sei quase nada, e justamente perguntaram como seria a prova e se ela está adaptada também para pessoas que não são de biológicas. Isso, então tá bom, obrigado, Azul. Posso eu responder que não sou da área? Claro. Eu sou da sustentabilidade, engenharia normal.
a prova ela tem questões que não são de alta complexidade para quem não é biólogo. Então, vocês têm pouco tempo, né? Porque estão fazendo essa pergunta porque não começaram a ler ainda. O livro ele é bem simples, ele trabalha com temáticas mais voltadas à sustentabilidade do que a biologia em si. Então, vão com calma, vão com paciência. A prova ela não vai ser um bicho de 7 cabeças, não vão ter que definir o que são equinodermos, nem eu sei. Então, tô brincando, eu sei porque a Prof. Yara pesquisa equinodermos, eu sei. Mas, então, vão com calma que vai dar certo. Aproveitar e só complementar, então, a fala do Fernando ali, né? O livro esse de ciência ambiental, ele vai ser, no final das contas, um grande resumo dos problemas ambientais enfrentados pelo mundo, né? E aí, assim, ele tenta trazer várias visões, inclusive da biologia, mas, assim, problemas ambientais. Então a gente vai ter mudança climática, que o problema ambiental não é biologia só, né? É física, é química, é climatologia, tá? Então ele traz uma visão multidisciplinar, né? Por isso, inclusive, que o PALI é multidisciplinar. O nosso único gargalo aqui, né, no caso do PALI, é que a gente está trabalhando nos ambientes litorâneos e insulares. Então a gente tenta, como eu costumo dizer para os alunos, resolver os problemas ambientais de lugares litorâneos e insulares. Azul, tinha mais uma pergunta? Sim, a outra é com relação ao plano de trabalho, porque justamente apareceu também o quanto que vale, preocupou um pouco também, mas a dúvida específica é se eles conseguiriam ter alguma orientação prévia de como fazer. E aproveito já e compartilho que no meu caso mesmo eu não fazia ideia de como era uma pesquisa, não sabia da estrutura, e o nosso querido professor Zé Ronaldo, eu lembro que ele me passou os pontos, né, de acordo a isso eu estruturei. Mas, assim, aproveito já e respondo que muitos de nós, a gente aprendeu a fazer um plano de pesquisa, de trabalho, no PALI, no primeiro ano. Uhum. Sandro, quer responder, Sandro? Eu queria complementar essa pergunta. Pode, manda ver. E, além daquilo que a Alice falou, que eu acho que é muito pertinente o que ela mencionou, o candidato não deve esperar que o professor preencha o plano de trabalho para ele, né? Nós temos meio que um combinado aqui que o professor sabe da sua área, sabe do seu tema, quando muito ele vai indicar alguma bibliografia, mas a elaboração desse plano no processo de seleção é totalmente por conta do estudante, né? E o que a comissão de seleção, o que o PALI gostaria de ver desse estudante que está participando do processo de seleção? A prova, obviamente, para poder entender se o aluno sabe escrever, né? O plano de trabalho é para saber se minimamente ele consegue estruturar alguma realidade, algum problema complexo, ou mesmo que seja simples, e como que ele pode propor um plano de trabalho para ser executado em 2 anos, né? Fora isso, muito provavelmente, você não vai aproveitar nem uma vírgula do seu plano de trabalho na sua dissertação. A menos que seja muito específico, porque é natural, vocês vão entrar no programa de mestrado e a cabeça de vocês vai mudar. Vocês vão estar em contato com disciplinas, com conteúdos, com ideias, com artigos, com teorias, com metodologias que vocês sequer imaginavam que seria possível de se estudar. Então é natural que você entre de uma forma, se transforme numa outra pessoa ao longo do processo e seja ainda uma outra pessoa ao final desse processo ao defender, né? Então, não tenha a expectativa de que o professor vai preencher esse plano de trabalho para você. Quando muito, ele vai te dar algumas dicas para você poder fazer isso com a sua cabeça, com as suas ideias, com a sua visão crítica e com o seu raciocínio lógico e a sua abordagem de ver o mundo. É isso que se espera no plano de trabalho. Só complementando, Sandro, quando o professor mandou a estrutura, era aquela que estava no site, e para mim eu acho que foi uma prova, porque uma vez que eu preenchi, aí ele falou para mim, sim, eu vou te orientar. Então aí aconteceu o que você falou, de saber o mínimo do que a pessoa vai fazer. Fala, Fernando. Agora vamos à resposta não fofa, porque o Sandro é super político, político não, polido, perdão. Então, eu gosto de dar aula com o Sandro, que ele vai me segurando. Então, pessoal, o que a gente espera? Tem um passo a passo lá.
Tem tudo que tem que ter dentro de uma introdução, tudo que tem que ter dentro de cada uma das sessões. É super desenhado. A gente está num programa de pós-graduação. Vocês já fizeram uma graduação, vocês já fizeram um TCC. Então, em algum momento da vida, vocês já escreveram alguma coisa. Então, a gente espera de vocês uma entrega, no mínimo, compreensível. Que tenha uma entrega com uma metodologia, com uma sequência bem feita, um objetivo bem definido. Então, está ali um único objetivo, não são lista de objetivos específicos. Então, tem ali exatamente o passo a passo que a gente espera do plano de trabalho de vocês. Então, é exatamente o que o Sandro falou. Tem um acordo, os professores não vão ficar revisando, lendo, relendo, indo e voltando. Isso depois que vocês entrarem. Então, a gente quer ver qual o grau de maturidade científica de vocês hoje, a partir da escrita desse plano de trabalho. Maravilha. Eu nem precisei responder essa. Obrigado, Fernando. Obrigado, Sandro. Pessoal, alguém tem mais alguma pergunta? A Sucena, temos alguma pergunta aí? Só, essas duas. Só isso? Então tá, pessoal. Então, se estamos todos satisfeitos, podemos dar como finalizado. Azul, temos algum recado? Só não esqueçam do prazo, que já está Por acabando, favor. dia 13. Isso, até dia 13. E se quiserem mais informações, podem mandar e-mail para a gente, né, para o mestrado.pali@unespar.edu.br. Aqui também no chat a gente tem aí o e-mail e telefone de grande parte dos professores, né, mas o e-mail vocês encontram todos no site do Pali. E também temos nas redes sociais, né, Pali Unespar, tudo junto. E provavelmente essa live, então, ela vai depois ser subida no YouTube, né? Ela vai ficar disponível ali e nas nossas redes sociais, aí a gente comunica a todos que essa live ficou guardadinha lá. Qualquer coisa, deixei o Instagram aqui e o canal do YouTube vai ser habilitado até final de semana com a gravação dessa reunião. Tá bom. Muito obrigado, então, pessoal. Por hoje é isso. Até a próxima. Até. Tchau, pessoal. Boa sorte. Tchau, Tchau, pessoal. Boa sorte na seleção. Lindos!